Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso sobre a dislexia. Nós vamos primeiramente estudar sobre o que é a dislexia. Meu nome é Rosemary Castro, sou psicopedagoga e também trabalho no atendimento educacional especializado. Sou especialista em transtornos específicos da aprendizagem, pós-graduada em psicopedagogia, pós-graduada no AE, pós-graduada na educação especial, tenho a licenciatura em pedagogia, sou aluna da Uninter, estou fazendo a licenciatura em psicopedagogia, estou no segundo ano, e também já fiz o curso na ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e também o curso de dislexia no Centro Paula Souza, na FATEC. Sou também professora no atendimento educacional especializado e diretora e coordenadora da Vale Curso Educacional. Primeiramente, vamos começar com o curso com o depoimento de uma mãe, tá? Então, ó, logo que meu filho iniciou na escola, a professora ou tia repetia inúmeras vezes que ele não conseguia aprender. Em casa, quando tinha que ler uma simples rótulo de uma latinha, não conseguia. Bem, me separei de meu marido, pois ele reclamava que a culpa era minha e eu mimava muito o menino. Meu filho, então, chegou ao final da quarto ano, sem saber ler e o pior, até então ele não reprovou, pois não havia reprovação. Era uma escola estadual. A diretora da escola me chamou e disse que eu tinha que procurar um médico de cabeça para meu filho. Levei meu filho, então, a um neurologista. Paguei bem cara a consulta, pois não tinha plano de saúde e o público ia demorar muito. Depois de muitas perguntas, papo vai, papo vem, o médico comentou que meu filho tinha uma tal de dislexia. Demorei para entender. Fiquei desesperada. Pensei em um tumor ou algo parecido. Então, como tratamento, levei meu filho até uma clínica psicológica. Lá a doutora me explicou direito que ele tinha uma de várias outras doutoras que auxiliaram. Para resumir, hoje meu filho está no segundo ano do ensino médio. Não é brilhante, mas é meu filho. Então essa criança, né, ela ficou até o quarto ano sem saber o que tinha, foi passando de ano sem saber ler, porque demorou muito para descobrir que ele tinha dislexia. Então eu teria que estar realizando várias intervenções com ele para que ele pudesse a ler, e foi o que, no caso, não aconteceu isso, né? Agora o depoimento de uma professora. Faz exatamente 23 anos que atuo como professora de língua portuguesa, mas eu já imaginei que me depararia com a situação que descrevi. No início de cada ano letivo, tenho como costume pedir aos alunos que me contem um pouco de suas vidas, seus medos, suas vitórias, ou o que quisesse me contar sobre suas vidas. JL, vou chamá-lo assim, despertou minha atenção no início daquele 2006. Ele era o aluno de uma sexta série do turno da manhã, de uma das escolas onde eu lecionava, e simplesmente escreveu exatamente assim: nunca vou me esquecer. Preciso de aguda. No início fiquei revoltada. Como o aluno poderia chegar na sexta série escrevendo assim? Quem foram suas professoras? Para me deixar mais intrigada, JL era aluno novo na escola. Havia vindo de Santa Catarina. Ou pior, ou melhor, é que procurei a pedagoga da escola na saída e ele falou que precisava mesmo falar comigo. E ela falou que precisava mesmo falar comigo sobre esse assunto, pois ele tinha um laudo. Pensei então, lá vem bomba, mais trabalho, mais papéis, mais reclamando do meu trabalho. Quase não dormi naquela noite. Quando cheguei da escola, no dia seguinte, fui logo tirar minhas dúvidas e ler o tal laudo. Enfim, o aluno era disléxico, mas eu, por acaso, sabia o que era isso? Como sou muito curiosa, fui ler sobre o assunto. Descobri então que eu poderia ajudar muito o JL, sem
querer me vangloriar, pensei que podia estar ali o orgulho da minha carreira. Comentei o fato com algumas colegas de trabalho, ouvi críticas e até de louca fui chamada. Então iniciei com JL um reforço relacionado aos diversos tipos de linguagem, oral e escrita, com erros, acertos, procurando alcançar aquela cabecinha da melhor forma possível. Hoje percebo que ali realmente agi como educadora, fiz diferença na vida de JL. Não sei onde ele se encontra, mas sei que lembrar de mim e eu me lembrarei dele, pois com o caso dele, o aluno, o caso deste aluno, eu cresci como ser humano. A dislexia é de origem grega, sendo que a mesma vem das raízes dis, que significa distúrbio ou disfunção, e lex, que significa palavra, ou em latim, leitura. A dislexia, portanto, é o comportamento acentuado no desenvolvimento das habilidades de reconhecimento das palavras e da compreensão da leitura. Isso está no DSM-4. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, a dislexia está presente em 5 a 17% da população mundial, podendo afetar a área visual e também auditiva. A primeira teoria dos estudos sobre as causas das dificuldades leitoras e hipótese aceite pela grande maioria dos investigadores é a hipótese do déficit fonológico, motivado por uma disrupção ao sistema neurológico cerebral ao nível do processamento fonológico. Ou seja, nosso lado da leitura do cérebro é o lado esquerdo. Essa disrupção quer dizer que a área de Broca, que é a área do reconhecimento das letras, e a área de Wernicke, que é a área de identificação das palavras, ela está comprometida no aluno com dislexia. A criança disléxica, no caso aqui, é a terceira criança, né? Todas as crianças estão processando a palavra words em inglês de maneira correta. A criança disléxica, ela faz uma inversão nas letras, para identificar que ela inverteu o R no lugar do o D ela virou D, tá? Então, ela faz essa inversão no seu processo de leitura. Criança disléxica também, ela lê desse jeito, olha. Para ela é muito difícil. As letras saltam do papel. As letras invertem na hora da leitura. O modo da criança disléxica ler, olha, é assim. Muito difícil, né? Olha esse aqui. Como é difícil para a criança, né? Ela começa a inverter as letras na hora da leitura, ela não consegue decodificar as letras. Então, aqui é um exemplo de como acontece a leitura do dislexo no sistema cerebral. Dislexia acostumava erroneamente ser associado a uma incapacidade intelectual. Foi identificada pela primeira vez por Oswald Beckham em 1881, mas o termo dislexia só foi cunhado em 1887 por Rudolf Berlin, um oftalmologista da Alemanha. Berlin usou o termo dislexia, quer dizer, significando dificuldade com as palavras, para diagnosticar o transtorno de um jovem que apresentava grande dificuldade no aprendizado da leitura e escrita, mas representava habilidades intelectuais normais em todos os outros aspectos. Ou seja, a criança disléxica, ela é inteligente, ela não tem problema no seu intelectual, na sua incapacidade intelectual, tá? O problema dela é somente na identificação das palavras na hora da leitura. Em 1925, Orton conheceu o caso de um menino que não conseguia ler e que apresentava sintomas parecidos ao de algumas vítimas de traumatismo.
Orton estudou as dificuldades da leitura e concluiu que havia uma síndrome não correlacionada a traumatismos neurológicos que provocava a dificuldade do aprendizado da leitura. Orton chamou essa condição por estrifosbolia, quer dizer, com o significado de símbolos trocados, para descrever sua teoria a respeito de indivíduos com dislexia. Orton observou também que a dificuldade em leitura da dislexia aparentemente não estava correlacionada com dificuldades estritamente visuais. Ele acreditava que a condição era causada por falha na lateralização do cérebro. A hipótese referente à especialização dos hemisférios cerebrais de Orton foi alvo de novos estudos póstumos na década de 80 e de 90, estabelecendo que o lado esquerdo, uma região cerebral associada ao processamento da linguagem, é fisicamente maior que a região direita no cérebro de pessoas não disléxicas. Nas pessoas disléxicas, contudo, essas regiões são simétricas ou mesmo ligeiramente maior no lado direito do que o do cérebro. Pesquisadores estão atualmente estudando a fundo a correlação neurológica e genética para dificuldades na leitura. Como a Lei 3.085, de 8 de janeiro de 2015, fica instituído o Dia Nacional da Atenção à Dislexia. Orton, citado por Roth e Estienne, a dominância hemisférica era fundamental para a aprendizagem da leitura, pois quando a criança aprende a ler, a mesma vai registrando e armazenando a informação nos dois hemisférios cerebrais, no hemisfério dominante, que é o esquerdo, e a informação era armazenada de maneira ordenada, enquanto o hemisfério não dominante, a informação seria armazenada desordenada e confusa, invertida como a de um espelho. Para ler, o hemisfério dominante deve anular a informação do hemisfério não dominante. Se isso não processa, devido à sua ausência de dominância hemisférica, produziria uma série de erros na leitura, como inversões, omissões, substituição de sons, leitura em espelho, entre outros. É o que acontece no caso da criança disléxica, tá? O seu hemisfério dominante não consegue processar, tá, as informações armazenadas de maneira ordenada. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurobiológica. É caracterizada pela dificuldade no reconhecimento e fluência na decodificação e ortografia. Essa dificuldade resulta tipicamente no déficit do componente fonológico da linguagem, que é inesperada em relação a outras habilidades cognitivas consideradas na faixa etária. Se a incapacidade da criança ler e compreender o que lê, apesar da inteligência, visão e audição serem normais, oriundas de lares adequados, isto é, que não passem privações de ordem doméstica ou cultural. Então, a criança disléxica, ela é inteligente, ela não tem nada a ver a dislexia com o QI. Então, a criança disléxica, ela vai sempre estar invertendo as letras, muita dificuldade no processamento visual, o número letra B pelo número 3, a letra F pela letra T, a letra D pelo D, B pelo D, o M pelo W, letra A e V, ela vai ter muita dificuldade, tá? No reconhecimento das letras. Disléxico pode ser portador de alta habilidade. Em geral, pode ter talento em alguma área, como na arte, na música, teatro, esporte, mecânica, vendas, comércio, desenho, construção, engenharia, e não se descarta ainda que ele possa ser superdotado, com capacidade intelectual singular, são criativos, produtivos e líderes. Casos de disléxicos famosos. Mesmo vivenciando dificuldades com maior ou menor intensidade, algumas pessoas conseguiram desempenhar brilhantemente suas atividades na literatura, na ciência, na escultura, no cinema, nos negócios, na pintura, na política e dentre outros. A dislexia afeta mais meninos do que meninas. A dislexia ela acontece por causa de uma falha no desenvolvimento da dominância do hemisfério esquerdo para a linguagem, que seria responsável pelos erros de espelhamento e de sequência de letras observados em indivíduos disléxicos. Existem duas classificações baseadas nas causas da dislexia.
a congênita ou de evolução, e a dislexia adquirida pela afasia. A primeira, a congênita, ela é hereditária, decorrente de fatores genéticos que geram uma fragilidade nascida com esses indivíduos. É uma dislexia de origem neurobiológica. A dislexia evolutiva, ela denomina-se dislexia de evolução em um defeito de aprendizagem da leitura caracterizado pela dificuldade de conscientização fonética e por uma incapacidade de associar corretamente os símbolos gráficos, por vezes mal reconhecidos, a fonemas muitas vezes mal identificados. A dislexia adquirida, a afasia, a consequência de algum dano neurológico em indivíduos que já eram alfabetizados, causado a um distúrbio de linguagem ou resultado de um traumatismo craniano, acidente vascular ou derrame ou tumor. No caso, a dislexia adquirida se chama afasia. A perturbação da aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais. Dificuldade também para compreender a leitura após lesão do sistema nervoso central apresentada por pessoas que anteriormente sabiam ler, no caso a afasia. Segundo Du Bois, dislexia é um defeito de aprendizagem da leitura caracterizado por dificuldades na correspondência entre símbolos gráficos, às vezes mal reconhecidos, e fonemas, muitas vezes mal identificados. É a incapacidade parcial que uma pessoa tem de decodificar, reconhecer letras e fonemas das palavras e entender o que lê, que é a compreensão textual. Nós terminamos o nosso vídeo por aqui. Até a próxima aula!